Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender o poder latente que foi incumbido do ser humano. Eu posso provar para você que quando Cristo falava, vós sois deuses, é porque realmente o ser humano ele tem uma capacidade conceitual muito poderosa. É dito que em Gênesis, tá? Pelo menos nos livros apócrifos de Azar, o Evangelho de Adão e Eva, apócrifos, tá? É dito que os anjos, inclusive os querubins, que são a classe mais alta de anjos, abaixo apenas de tronos, tá? Temiam os homens. Então você vê que os seres humanos, né, tinham grande glória, grande prestígio e poder. Inclusive, eu defendo a teoria de que Adão foi incumbido, né, a proteção e o resguardo, um patriarcado da humanidade inteira. É isso que eu acredito que é a função de Adão. Foi destituído de sua glória, devido ao pecado principal, mas eu acredito que a função do Adão primordial era essa, e Cristo veio para restaurar essa função primordial. Bom, nós vamos responder algumas perguntas, tá? Inclusive, o rapaz perguntou sobre os poderes latentes que nós temos, mas antes de iniciar o vídeo, claro, eu peço para você deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações, extremamente importante para a semeadura do canal, quando você ajuda esse projeto. E se quiser conhecer o meu trabalho, obter o meu contato pessoal, tem links aqui na descrição, tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Um canal chamado Manu Matos, tá? Ele faz a seguinte pergunta: por favor, meu irmão, poderia me responder por que algumas pessoas estão ligadas com a natureza? Já vou responder. Sentem necessidade de estar com as mãos na terra, plantar, sentem a necessidade de ir para a praia, cachoeira, etc. Uma conexão, um anseio inexplicável por natureza, céu, algo, enfim, tudo relacionado ao assunto. Muito obrigado, abraço. Para você poder entender, eu vou falar sobre o poder latente do ser humano aqui, tá? Mas para você poder entender, o ser humano foi feito do pó da terra. A composição química, atômica e molecular do corpo humano é condizente, tá, com a composição da terra. Eu vou deixar uma imagem passando para você poder se antenar melhor. Então, o ser humano é um organismo vivo da natureza. E muitas vezes, quando a gente vive em grandes cidades, com grandes aglomerações, praticamente esse poder latente começa a ser reduzido. Esse organismo vivo, que depende da natureza, começa a ficar enfraquecido. Então, por exemplo, a cultura japonesa, para quem está estressado, é o seguinte, eu inclusive já falei sobre isso em frequências e vibrações. A pessoa está estressada, ela anda descalço sobre uma grama, sobre a terra, faz uma pequena caminhada, deita na grama, passa 10, 15 minutos, o estresse da pessoa foi embora. Porque a terra, tá, ela atua como um processo de aterramento, um processo de descarga, onde aquela energia turbulenta, totalmente estressante, ela vai para baixo, ela é drenada. Então, os japoneses já sabiam disso. Nós temos aqui cientistas como James Borling, que não estão mais presentes, ativos aqui no YouTube, que defendiam a hipótese da cura através da natureza, onde, por exemplo, a gente tem os índios carujás, os tupis, tupinambás, que simplesmente, tá, eles, eles tinham protocolos de cura com barro. Então, por exemplo, a pessoa tinha uma doença, eles usavam barro, peneiravam a terra, usavam, eu não sei te explicar isso, com algumas raízes e praticamente curavam todas as doenças. E assim, é um catálogo imenso de cura de doenças através do barro. Inclusive tem protocolos para tudo com barro. Barro é algo medicinal, estético, então é algo que ajuda a purificar o seu corpo. Existem processos de desintoxicação do corpo humano, de expelir metais pesados com barro. Então o barro não é porque é algo medicinal, mas porque faz parte do nosso corpo. Então o ser humano, ele vai sentir sim uma necessidade de estar próximo da natureza se ele não estiver próximo da natureza. Se o organismo vivo, que depende da natureza, estiver longe da natureza, ele vai começar a enfraquecer e logo ele vai sentir a necessidade de ir para a natureza. Então até aqui você entendeu a importância da natureza, né? Bom, você já sabe que ela é medicinal, ela cura e que simplesmente ela faz parte do nosso corpo. Bom, até aqui você entendeu. Aí ele fez a pergunta seguinte, por que algumas pessoas estão ligadas à natureza? Já parou para pensar, por exemplo, será que uma árvore pensa?
Ou será que uma árvore não pensa? Será que uma planta toma decisões? Ou será que uma planta não toma decisões? Será que os animais tomam decisões? Tomam, né? Se os animais tomam decisões, do micro ao macro, as plantas também tomam decisões. As árvores tomam decisões. É claro que numa velocidade bem lenta. Então você tem documentários aí, tá? De antemão aqui, que explicam como a natureza funciona. Como funciona a mente da floresta que está interconectada. Tem um documentário, inclusive no NetGeo, isso já passou tem muitos e muitos anos. Você pode colocar assim, documentário, a natureza pensa, que você vai encontrar. E praticamente é o seguinte, a natureza tem respostas para as coisas. Ela pensa, ela raciocina, as árvores se intercomunicam, como era na era pré-diluviana, hoje fazem a mesma coisa, só com uma escala menor. Então até aqui nós temos uma base. Até aqui nós temos uma base que a natureza, ela toma decisões também. Não é tão rápida, mas toma decisões também. Então, até aqui você entendeu que a natureza é inteligente, o ser humano também é inteligente. Por que o ser humano não se comunica com a natureza? Na verdade, o ser humano se comunicava com a natureza, nós perdemos esse contato. O ser humano, quando ele foi adentrando as cidades, as regiões metropolitanas, quando o ser humano decidiu viver em aglomerações, foi perdendo toda essa experiência, todo esse contato. Os índios Cherokees e os índios Apaches, tá? Presentes aí, por exemplo, na cultura americana dos Estados Unidos, tá? Eles têm toda uma história de conjectura de seres humanos se comunicando com árvores, usando árvores para poder saber o que está acontecendo, usando a terra para saber o que está acontecendo. Por exemplo, tá? Você teve a história, por exemplo, eu não vou saber o nome correto, mas talvez seja o termo correto, História dos Confederados, quando teve uma luta contra os índios. Como é que os caras se comunicavam ali? Então, inclusive o uso de animais, tá? Essa história de usar pombas, usar gaviões para entregar mensagem já era usado no passado. Gênesis 1 nos mostra que simplesmente o Adão primordial, ele se comunicava com os animais. Quando Deus fala assim, nomeie os animais, tá? Para que viesse a dar um nome aos animais, você vê que o ser humano ele tinha um contato com o animal ali. O leão não atacava, a onça não atacava. Então existia uma harmonia com a natureza, foi quebrada, isso é óbvio, tá? Mas, né, além dessa harmonia com a natureza, nós tivemos também ali um contato. Então o ser humano ele conseguia se comunicar com os animais. É mais ou menos aquilo que você enxerga como o Aquaman. O cara consegue usar... sempre a telepatia, ela vem desse ponto aqui, porque é a exposição da glândula pineal. Então praticamente o ser humano conversava com a natureza. Muitas pessoas são predispostas a terem esse contato mais amplo com a natureza. Nem todo mundo foi capado, né? Porque, por exemplo, hoje a nossa sociedade atual, pelo menos a brasileira, nós ingerimos muito leite. Então, por exemplo, desde criança, as escolas, os lanches que são servidos às crianças, tem leite, tem cálcio. E não só isso, em casa também, você está muito acostumado, eu inclusive estava no passado, é a cultura brasileira, tomar café com leite. Então, o que acontece? Nós estamos acostumados a ingerir leite no nosso corpo, tá? Não quer dizer que seja algo ruim. O problema é que o leite calcifica a nossa consciência, calcifica a nossa periscopatia, calcifica o nosso entender sobre o meio que nós vivemos. Então o que acontece? Vai calcificando a sua glândula pineal, você fica sem sentir as coisas. Agora, quem não tem a glândula pineal calcificada, dando exemplo, tá? O cara coloca a mão na terra, ele consegue sentir a rotação da terra. Tá? Isso não estou dizendo da rotação de uma terra esférica, mas ele consegue sentir que tem algo se movendo ali. A pessoa, dando um exemplo para você, uma pessoa que realmente está predisposta a isso, por exemplo, nós temos a cultura budista, por exemplo. Os caras, a cultura japonesa não é uma cultura nem chinesa, tá? Não é uma cultura de injeção de leite. Os caras não ficam tomando leite como nós tomamos, né? O ser humano é o único mamífero que toma leite depois de adulto, né? Então eles não tomam leite. E você vê que os budistas eles têm esse contato mais profundo com a natureza. Porque não tendo a glândula pineal calcificada, eles conseguem sentir a natureza. É como se eles se comunicassem com a natureza. Eles usam um pouco desse poder latente deles com a natureza. Então os caras colocam as duas mãos na natureza, eles sentem as coisas. É o que fazia os índios. Por exemplo, a gente tem uma música, duas músicas, né? Do Zé Ramalho aqui do Brasil, uma sobre os Careris, né?
chamado Segredos Talhados de Sumer, que fala sobre Tomás de Aquino, sobre Tomás de Aquino Tomé, e nós temos também uma música chamada Jardim das Acácias, que basicamente fala sobre esse poder latente do ser humano. Eu acredito que o Zé Ramalho tinha um grande conhecimento sobre isso. Então o que acontece? Existe esse poder latente. Como que se descobre, eu não sei. Eu sei que quem mexe com esse poder latente, infelizmente, se dando de aviso prévio, é o satanismo. Não é a conjectura cristã. Eles foram demonizando as coisas. Esse é o problema hoje das seitas, da religião. Por exemplo, nós temos cristais. Cristais são fontes energéticas, fontes de tecnologia e fontes de cura. Os cristais convencionais, tá? Muitos deles nem são caros. Só que foram demonizados pela igreja católica no passado. Então o cara, ele quer usar algum cristal, isso aqui é paganismo. Então muita coisa foi demonizada. Cristais foi demonizada, o contato profundo com a natureza foi demonizado, então muita coisa foi demonizada. E isso é uma estratégia do diabo para deixar você mais escapado dos seus poderes. Então o que acontece? A natureza, ela tem ali, você consegue usar o campo eletromagnético, eu quero explicar isso. Se você tiver um nível de consciência grande, você consegue usar o campo eletromagnético da natureza, tá? Para você remover as suas doenças. Tem índios, por exemplo, que os caras conseguem, os caras não ficam estressados nem nada, eles conseguem alterar o campo vibracional deles e entrar em harmonia com a natureza. E consegue, por exemplo, o cara coloca a mão na terra, ele consegue saber quem está em volta a mais ou menos 70, 80 metros de distância, 100 metros de distância. Isso é uma mata fechada. Então, assim, os caras, eles conseguem ter uma harmonia, a visão dos caras fica mais ampla, o sentido das pessoas deles ficam mais amplos, tá? Então eles conseguem ter essa harmonia, conseguem se comunicar previamente com os animais. Então todo esse poder latente que está inóculo, eles conseguem despertar 1, 2%. Mas já é o suficiente para eles sobreviverem ali. Nós temos, por exemplo, a gente tem o Whistle Keeper e nós temos o Fire Keeper, né? Lá na cultura Cherokee, que são cultura dos índios, né? O Whistle Keeper é o índio que é responsável por guardar as histórias dos seus ancestrais, né? Para que ninguém venha adulterá-los, porque aquele que não conhece a história está fadado a repeti-la. E nós temos o Firekeeper, né? Que é o cara que resguarda o fogo, né? Alegando que o fogo veio do céu, veio de Deus, tá? E geralmente o Firekeeper ele tem um contato muito profundo com a natureza, muito profundo. Esses caras sabem como chover, eles sabem como parar a chuva. Então tudo isso foi perdendo, né? A gente tem um caso, eu vou ver se eu acho essa reportagem aqui. Se eu achar, eu coloco para vocês. Mas você pode pesquisar. Se não me falha a memória, foi o Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente do Brasil, teve um incêndio muito grande, acho que foi numa biblioteca, em algum lugar muito grande, não estava conseguindo apagar. E o Fernando ele falou assim, chama lá 2 índios não sei o que para fazer chover. Aí chamaram os índios lá, os índios começaram a fazer uma dancinha, falaram algumas coisas, e já saíram correndo botando roupa de chuva. Os caras, não, vocês estão doidos? Eu falei, não, vai cair um temporal, sai daí. Foi dito e feito, passou 1, 2 horinhas, veio aquela chuva e apagou o fogo. Então você vê o poder que tinha latente. Não estou dizendo que o ser humano ele tem um superpoder, estou dizendo que o que Deus nos capacitou foi perdido ao longo do tempo. Tá entendendo? Então, assim, existe um poder latente. Você pode tentar descobrir sobre ele. Só que, infelizmente, todas essas culturas de ensino se tornaram esotéricas. Por que se tornaram esotéricas? Porque foram demonizadas. Então, assim, a igreja afastou os pesquisadores de fazerem pesquisas sérias. E quem se interessou por pesquisar são pessoas de seitas, doutrinas, e aí acabou virando esse grande problema. Por exemplo, vou dar um exemplo para você, tá? Eu não conheço o cara, mas, por exemplo, James Burning, não me parece uma pessoa que participa de seita, não me parece. Mas o cara fez uma pesquisa muito acirrada sobre a natureza. Foi boicotado. Agora, quem tem informação sobre a natureza é satanista. Então, assim, eles boicotam os pesquisadores, que têm estudos sérios sobre isso, e aqueles que têm estudos sobre isso são os que sobram são do lado misterioso, do lado oculto, entendeu? Mas o ser humano tem esse poder, tá? E eu recomendo, assim, fortemente para quem é muito estressado, quem tem muito problema de saúde, estar em comunhão com a natureza. Eu tinha problema de saúde, tinha pressão alta, tinha uma porrada de coisa, e o fato de eu estar próximo da natureza, o fato de eu poder caminhar na terra, o fato de eu estar em comunhão com a natureza, assim, não estou dizendo que eu emagreci nem nada, não, mas a minha saúde, assim, ficou maravilhosa. Parei de ter dor de cabeça, parei de ter problema. A natureza é muito boa. Agora, como que se conecta com ela, eu já não sei. Não posso te afirmar. Mas eu sei que a história do passado, o pessoal se conectava. Tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta, tá? Quem tiver perguntas e quiser fazer, comente nos comentários. Deixe seu like, inscreva no canal, ative as notificações. É a semeadura do canal. Quem quiser conhecer o meu trabalho, 50% de desconto. Tem o link aqui na descrição, tá bom?
Vou ficando por aqui, forte abraço.